Olá, bom dia a todos. Eu sou o Fernando Honorato, consultor técnico aqui da Hanna Brasil, um dos consultores técnicos da Hanna Brasil. Primeiramente, deixar meu agradecimento a todos que se inscreveram, todos que estão participando, né? E vamos em frente. Bom, a apresentação hoje aqui sobre o titulador Calfischer automático, né? Aqui na Hanna nós comercializamos os tituladores Calfischer. E a apresentação vamos procurar passar de forma geral, né? A importância da análise da água, a importância do uso desse tipo de equipamento para essa aplicação, né? Para quantificar água em sólidos, líquidos. Também apresentar a nossa linha de produtos, né? O volumétrico, colorimétrico, nossa linha de equipamentos. E é isso aí, né? Boa apresentação para todos. Bom, primeiramente, pessoal, uma informação, a apresentação vai ter em média 1 hora, mais ou menos. Ao final da apresentação, nós vamos ter um tempo de perguntas e respostas, tá? Então, dúvidas, questões que vocês queiram passar, né? Eu vou estar respondendo. E também participar aqui do chat, tá? Das perguntas, né? Então, ao final, vocês podem enviar aí os seus questionamentos. Vamos lá. Bom, primeiramente, análise do teor de água, a importância do controle da umidade. A água está presente em todos os locais, né? Está presente, basicamente, presente no ar, presente nas amostras, presente em tudo, né? Então, é uma análise fundamental para muitos tipos de aplicação, né? Principalmente porque a água, em um composto, em uma substância, né? Enfim, em uma matéria, né? Seja produto acabado ou até em muitas matérias-primas, pode afetar totalmente a característica final do produto, né? Então, é muito importante a qualidade na quantificação da umidade em muitos casos, em muitos tipos de aplicação. A economia do produto também, né? A questão de quando venda ou compra de uma determinada substância, uma determinada matéria-prima, é importante quantificar o quanto de água também você está comprando, né? Ou você está adquirindo, né? Ou está vendendo. Então, a quantidade de água que está ali disponível ou complexada naquela substância também interfere muito na questão econômica, né? Controle de qualidade. Controle de qualidade é extremamente importante, né? Quantificar a quantidade de água na matéria-prima, seja no solvente, né? Seja em um determinado sal, seja em determinado ácido, né? É extremamente importante você ter saber a quantidade de água, para você fazer um controle de qualidade daquela matéria-prima que você está recebendo, ou que você vai aplicar no produto que está sendo ali manufaturado, né? Então, o controle de qualidade da matéria-prima vai influenciar diretamente no produto final, no produto acabado, né? Aqui eu vou destacar 3 formas de leituras, né? Acredito que sejam os mais usados aí nos laboratórios, né? De controle de qualidade, principalmente. Primeiro, secagem, né? Aqui na secagem, que vai fazer uma medição da umidade total, geralmente usa-se fornos, né? Ou com lâmpadas de infravermelho, né? As balanças, né? Você determina o peso inicial, né? E o peso final após a secagem, né? Da amostra.
em um ponto de evaporação da água. E aí tira por diferença, né? O peso inicial menos subtraído pelo peso final, dividido pelo peso inicial, multiplicado por 100. Aí vai ser detectado o valor em porcentagem da umidade, né? Então, é a chamada balança térmica, né? Alguns pontos que não são tão favoráveis para essa técnica de análise, né? Para muitas aplicações serve, né? Mas para uma análise mais precisa, acaba afetando a questão de você ter perdas não só da água, né? Porque para você chegar ao ponto para evaporar a água, antes de você chegar nesse ponto, que é aproximadamente 100 graus Celsius, né? Você tem perda de outras substâncias, outros compostos ali daquele material que você está analisando, né? Por exemplo, álcool, alguns solventes orgânicos, alguns compostos ali vão antes da água, né? E isso, logicamente, vai afetar a questão da massa, né? Da massa final, principalmente. E então uma tendência a dar um falso positivo na questão da determinação da água nessa substância. Tempo maior de análise e a questão do controle do ambiente, né? A questão do controle do ambiente também pode interferir diretamente nesta análise. Outra é a atividade da água. A atividade da água é muito utilizada em indústria de alimentos, né, principalmente, e na questão de análises para controle biológico, né? E a atividade da água já mede a água não complexada, né, não ligada, a água livre. E essa água disponível para micro-organismos, né, então essa água livre que vai estar disponível ali naquela amostra, ela é muito usada principalmente no controle, né, da desenvolvimento ali de micro-organismos, né. Essa técnica de análise, né, da atividade da água, ela, na verdade, vai tirar uma razão ali, né, da pressão do vapor, né, da água, da substância, que tem na água da substância, subtraída pela pressão do vapor na água pura, da mesma temperatura, né? Então, é um medidor que ele vai tirar essa diferença na pressão, né, no caso da amostra, e vai analisar especificamente a água que está livre ali, né, que está disponível naquele composto. E uma terceira técnica aqui que vamos destacar, né? Nessa vamos ficar, que é a titulação Kalb-Fischer, né? A titulação Kalb-Fischer, ela tem você tem um registro maior dessa análise, né? Essa análise, claro que conforme o equipamento, né? Conforme as ferramentas disponíveis no aparelho, no titulador para esse tipo de análise, você tem ele tem resposta mais rápida, né? De acordo com a configuração para aquele tipo de amostra, você consegue ter uma análise em questão de poucos minutos, né? Questão de poucos minutos, geralmente menos de 5 minutos de análise, 4 minutos, você consegue ter uma resposta precisa. O alcance de leitura, né? Você consegue desde valores muito baixos, lá no columétrico, né? Cerca de 1 ppm, até análise em água pura, no volumétrico, né? No método volumétrico. Então, você consegue ter uma gama de alcance de leitura, de quantificação da umidade na amostra, né? Uma faixa bem maior. Você consegue ter um controle maior também desta análise. Bom, a água da amostra, aqui focado agora na análise de titulação Kalb-Fischer, né? A água da amostra, ela vai reagir com o titulante. Então, vai ser adicionado uma substância, né, um titulante Kalb-Fischer, e esse titulante, né, com base iodo, esse titulante ele vai reagir diretamente com a água.
Então, de acordo com esta reação, né, e a relação estequiométrica entre o titulante Kalfischer e a água, com base nesta reação, é possível quantificar a quantidade de água que tem naquela amostra. Okay? Então, por isso que ele acaba sendo mais preciso, porque ele vai interagir, ele vai reagir somente com a água. Entendeu? Então, ele vai reagir diretamente com a água, então isso possibilita um controle maior da análise, né? Um desenvolvimento melhor e uma resposta, né? Uma quantificação melhor. Bom, para o cálculo desta análise, primeiro, peso da amostra, né, ou volume, então você tem que ter a quantidade de amostra que foi adicionada para fazer essa análise, a concentração do titulante e, ao final da análise, né, ao final da titulação, o volume total gasto deste titulante. Com estes três valores, né, com essas três informações, aí é possível calcular o teor de umidade, em que, no caso aqui com o equipamento, ele faz automático. Né? Você vai só informar lá a massa, né, a concentração já vai estar no método, e o volume titulante ele vai detectar automaticamente. Bom, aqui uma ilustração comparativa, né, entre uma bureta e um titulador automático. Esse é um titulador que nós comercializamos aqui na Hanna, titulador Kalfischer volumétrico. Né? Aqui, esse que está determinado solução titulante, aí essa peça nós chamamos de bureta. Nesta peça que é carregado todo o titulante Kalfischer. Né? E essa bureta que vai entregar esse titulante na célula de medição, onde tem um destaque aí na seta vermelha, né? Esta célula de medição é aí que vai ocorrer a reação. Aí que vai ocorrer toda a reação, aí que é adicionada a amostra, aí neste local, né, nesta célula, este becker vedado, fechado, né, protegido por sílica, por peneira molecular. É nesta célula em que vai ser solubilizada a amostra, né, vai ser disponibilizada toda a umidade que tem naquela substância que nós estamos analisando, e disponibilizando assim a água para poder reagir com o titulante Kalfischer. Como se trata de uma titulação volumétrica, né, a entrega deste titulante pela bureta, a precisão dessa entrega é fundamental. Bom, o titulante Kalfischer, né, a titulação Kalfischer, o método, né, de titulação Kalfischer, ela é mais rápido do que as alternativas, as outras, né? Por que ela é mais rápida? Porque, primeiramente, com o uso de solventes variados ou tipos de titulantes, né, disponíveis no mercado, nós conseguimos acelerar a reação no quesito quantidade, né? Volume de titulante em relação à quantidade de umidade, a capacidade que ele tem de reagir com esta umidade que vai estar disponível dentro da célula. E aqui na Hanna Instruments, nós fornecemos equipamentos tanto para titulação volumétrica como titulação columétrica, com ou sem diafragma. Isso aí são dois métodos diferentes, né, volumétrico e columétrico, no qual nós vamos falar um pouco mais adiante. Bom, aqui eu vou citar algumas aplicações, né, onde se usa muito esse equipamento, esse tipo de equipamento, esse tipo de análise, em alimentos, farmácia, cosméticos, aplicações biológicas, química, petroquímica, ambiental e outros. Aplicação de alimentos. Aplicação de alimentos, esta análise é muito usada tanto para matéria-prima, sais, açúcar, molhos, né, produtos acabados,
É importante a quantidade de umidade do produto, principalmente da questão a questão microbiológica também. Esse controle microbiológico e a quantidade total de água que está associada àquele produto, esse tipo de análise é muito importante para a indústria de alimentos. Também para condimentos, por exemplo, é fundamental a precisão na quantificação da água, né? Você qualificar a quantidade de água que está naquela mistura, né? Aquela mistura sólida. Aplicações farmacêuticas também, né? Cosméticos, também muito usado, é muito exigido, né? Fundamental a aplicação desse tipo de equipamento para esse segmento. Os nossos equipamentos atendem grande parte das normas farmacopeia americana, né? A USP, e a farmacopeia europeia também. Aplicações biológicas, né? Aí no slide eu destaco algumas aplicações, como água encapsulada dentro da célula, através da desassociação da água e a disponibilidade dessa água para a reação, amostra de tecidos, soro, teor de água num determinado soro, material vegetal seco e plantas frescas. Então, todo esse controle, aplicação biológica também, esse equipamento pode ser usado. Aplicações químicas, compostos orgânicos, sais inorgânicos, solvente, tintas, lacre, vernizes, plástico, papel, têxteis, né? Então, controle de qualidade, fundamentalmente, porque em muitos aqui, como tinta, por exemplo, vou destacar aqui a tinta, os solventes usados inicialmente, dependendo do teor de umidade que tenha nesses solventes, o produto final pode ter uma alteração total, né? Às vezes, o produto acabado, você não visualize o problema. Mas quando você aplica, vamos supor, a tinta em um determinado produto, você pode ter problema de ancoragem, você pode ter problema de pigmentação. Muitas vezes, como já vimos em campo, né? Muitas vezes porque a matéria-prima tinha um teor de água acima do especificado, por exemplo, acima do que dizia, né? Até porque o álcool, por exemplo, ele é muito higroscópico, então ele está sujeito a absorver a umidade do ambiente, né? E se você não tem certeza ali da quantidade de água que tem naquela matéria-prima que você está usando, no caso o álcool, você pode ter grandes problemas no produto acabado. Não só na tinta, como em outros tipos de segmentos também. Petroquímica, aplicações petroquímica e óleo de forma geral, é extremamente importante, seja óleo de motor, óleo refinado, né, óleo recuperado, tudo isso a quantidade de umidade diz muito da qualidade do óleo. Então, o óleo não pode ter muita umidade. Essa umidade vai entrar ali por exemplo, um óleo automotivo, por exemplo. Ele vai entrar no motor ali e aquela umidade vai oxidar, né, os contatos metálicos ali. Isso pode gerar grandes problemas. Então, a qualidade do óleo, a questão da determinação da quantidade de umidade que tem naquela substância é extremamente importante. Óleos lubrificantes, graxa, né? Aqui um destaque para o óleo isolante, por exemplo, para transformadores, né? Se você tem um óleo isolante dentro de um transformador, esse óleo não pode conduzir eletricidade, você vai fechar um curto ali. E a água interfere diretamente na condutividade desse óleo. Então, é muito importante, né, periodicamente, estar fazendo um controle desse óleo. Esse óleo dura muito tempo, mas é importante estar fazendo um controle para garantir a qualidade ali do equipamento. Então, o teor de umidade nesse tipo de óleo é fundamental. E também hidrocarbonetos,
combustíveis, biodiesel, tudo isso, o teor de umidade é importante a quantificação. E o destilador Cal-Fischer é a melhor alternativa para esse tipo de análise, para esse tipo de aplicação. Vou falar um pouco mais sobre a titulação Cal-Fischer, propriamente dita, né? Falamos um pouco da importância da aplicação da análise da água, a importância da análise da água, e citamos também algumas aplicações, né, alguns segmentos em que é fundamental esse tipo de análise. Não citamos todas as aplicações, todos os segmentos. Destacamos aqui também, em questão de aplicação, os pesquisadores, né, costumam usar bastante, universidades, centro de pesquisa e desenvolvimento, né, tudo isso também usa muito. Né? Oferecemos muitos equipamentos para esse tipo de mercado também, segmento. Bom, titulação Cal-Fischer. Cal-Fischer foi um químico alemão do século XX, né? E ele desenvolveu, com base no dióxido de enxofre, ele desenvolveu uma substância em que você consegue ter uma reação com a água, consegue ter um controle, uma quantificação da água através desta reação. Nós chamamos de reagente Cal-Fischer. Geralmente no mercado usa-se muito esse termo, reagente Cal-Fischer, ou titulante Cal-Fischer. Mas quando dizemos reagente Cal-Fischer, estamos nos referindo a este tipo de solução, né? É a solução padrão. Então, você pensa na titulação. Então, a bureta, né, em que você vai colocar a solução padrão. Você vai fazer uma titulação ácido-base. Você coloca lá o hidróxido de sódio 0,1 molar. Okay? Uma titulação Cal-Fischer é um titulante Cal-Fischer, né? Ou um reagente Cal-Fischer com uma concentração, geralmente 1:5. Mas nós vamos falar mais sobre a questão da concentração desse titulante. Então, este químico alemão, né, ele desenvolveu uma combinação entre dióxido de enxofre, piridina e iodo. Basicamente, essa mistura, né, esse complexo. E através desse complexo, ficou possível a quantificação, a reação diretamente com a água, que se baseia toda a titulação Cal-Fischer. Né? Aqui uma ilustração, né, bureta, solução titulante. É claro que não se aplica essa vidraria, né? Mas aqui mais na questão de ilustração. Então, titulante Cal-Fischer, ele vai na bureta, que é o reagente Cal-Fischer, em meio iodo, né? com dióxido de enxofre e a composição original piridina. E esta amostra, no caso da célula, né, que seria aqui no caso esse Erlenmeyer simbolizado, iria a amostra, o indicador potenciométrico e o solvente que vai dissolver e disponibilizar essa água para análise. Aqui o titulador automático, solução titulante, e na célula de medição que citamos inicialmente, ali dentro da célula adicionada a amostra, já com o indicador potenciométrico lá em posição, que possibilita essa reação, e o solvente, em que o papel dele principalmente é dissolver a amostra. Aqui aqui nós estamos destacando aí alguns nomes, né? Solução Cal-Fischer, como eu falei inicialmente, é o titulante concentração, com concentração conhecida, e a concentração dele, né, a unidade dessa concentração é em ml por miligrama de água. Então, quantos ml consome quantos miligramas de água? Essa é a concentração de um titulante Cal-Fischer. Solvente, responsável por dissolver a amostra. Titulado é a amostra que
vai ser analisada. Analito é o componente que se quer medir, que no caso aqui para a titulação Cal-Fischer é exclusivamente a água. Solvente mais soluto igual solução, algumas definições. Aqui o desenvolvimento básico do reagente Cal-Fischer, em que foi ali a primeira reação, destacamos ali o iodo, dióxido de enxofre e água, né, uma reação 1:2 de iodo com água. E no meio não aquoso, adicionada a piridina, que nessa aplicação é um tampão. Vamos falar um pouco mais sobre isso, em que a relação de iodo com água 1:2. Isso no modo clássico, né, no modo anterior ao que nós usamos hoje. Esta formulação inicial, ela tinha algumas limitações. Primeiro, tinha a piridina. Apesar que ainda existe alguns reativos para algumas aplicações específicas, alguns reagentes Cal-Fischer que têm piridina, mas a maioria das aplicações hoje usa sem piridina, né? Não usa piridina. A piridina ela é tóxica, tem um odor desagradável, e isso prejudica muito o uso dessa substância, né, no reagente Cal-Fischer. A instabilidade do titulante. Então, esta formulação inicial do titulante Cal-Fischer era muito instável. Primeiramente porque o iodo também ele é bem sensível, ele degrada com facilidade até com a iluminação, né? Com luz ultravioleta, tanto que a bureta do nosso equipamento tem uma proteção, né, UV. E exigia uma padronização frequente dessa substância. Como o titulante Cal-Fischer, ele é fundamental para a concentração dele, é muito importante para a precisão da análise. Então, para esse tipo de formulação, era muito frequente a questão da padronização. E as reações colaterais, né? As reações colaterais que eram evitadas com o uso dos solventes halogenados. Era usado os solventes halogenados, né, para poder conter um pouco essas reações indesejadas, né? Então, teria que usar basicamente esse tipo de solvente. A formulação moderna, né, vamos dizer assim, do titulante Cal-Fischer, ele, no lugar da piridina, usa o imidazol, né, uma solução de imidazol, um tampão. Ele vai tamponar a amostra. Entre outras coisas, ele vai ajustar o pH do aquele meio entre 5 e 7, dentro dessa faixa. Isso é muito importante para que a reação possa ocorrer conforme o esperado, vamos dizer assim. Então, essa questão do pH naquele meio é muito importante. Então, o imidazol, ele, no modo geral, né, ele garante, entre outras coisas, que o pH esteja dentro dessa faixa. E usa um solvente, para aplicação geral, usa o metanol. Usa o metanol, que seria menos problemático, né? Então, por isso que a aplicação atual usa o metanol puro, né? Metanol KF. Vamos falar um pouco sobre isso também. Mas essa substituição trouxe algumas vantagens em aplicação a com o uso do imidazol em relação à piridina. Aqui nós temos algumas reações de desenvolvimento do reagente, né, com o uso da piridina. E com a adição do imidazol em metanol, com essa ligação metilsulfito, que é causada com o metanol e o imidazol, você consegue uma relação, logicamente, controlada, com pH certinho, né? Uma relação de 1:1 entre o iodo e a água. E é essa relação de 1:1 que é usada na quantificação, que é usada no cálculo da entrega do titulante com a quantidade de amostra. Bom, alguns requisitos para a titulação Cal-Fischer.
Primeiro, a água deve ser extraída para o solvente. Isso é muito importante. Então, este solvente que vai dentro da célula de medição, né, ele é um meio em que ele vai servir como uma referência inicial, vai ser seco esse solvente, né, vai ser estabilizado para poder receber a amostra. Ele, além dele servir como um meio, como se fosse um branco, né, ele vai nesse meio, vai ser ajustado o potencial dentro da célula. Quando você adicionar água, esse potencial ele vai oscilar muito em relação à água. Né? Conforme tiver mais umidade dentro da célula, maior esse potencial, essa milivoltagem. Mas tem que ser extraído toda a umidade, toda a água que está complexada, toda a água livre que está na substância que se quer analisar. Para ter essa extração, a solubilização dela é fundamental. Por isso que existem várias combinações, né, de metanol, misturas, né, clorofórmio, formamina, xileno, toluol. Então, você tem que usar algumas combinações, às vezes, para conseguir desassociar, porque em muitas aplicações, o metanol sozinho não consegue fazer essa solubilização. A amostra não deve interferir na reação Kalb-Fischer, né, da reação constituinte Kalb-Fischer, principalmente na questão do pH. O pH entre o meio tem que estar entre 5 e 7. Isso em algumas aplicações de ácido muito forte ou base forte, né? Às vezes só o imidazol ele não consegue garantir, tamponar a amostra e garantir essa faixa, esse range entre 5 e 7. Pode ficar para menos que 5 ou acima de 7. E isso interfere na reação. E se interferir na reação, nós vamos ter problema sério na quantificação, porque aquela questão estequiométrica, né, vai ser alterada, e fora isso, você vai ter problema com a... Me fugiu agora o que eu ia falar. Bom, mas vai interferir diretamente, tá? Vai interferir diretamente, assim, e vai ter problema com os complexos, né? Com a desassociação. Então, é importante que o pH esteja dentro dessa faixa, dentro da célula de medição, na hora da análise. Então, e não deve haver interferência entre a leitura do eletrodo. Então, a aplicação da carga elétrica e tudo mais, a amostra não pode interferir, ela não pode fechar um curto entre os polos, entre os pinos do eletrodo. Vamos ver os pinos, né? Mas essa solubilização interfere muito na análise. Então, por isso que a questão do solvente que vai ser aplicado a um determinado tipo de amostra é importante. Geralmente isso, aqui na HANA nós temos uma equipe de consultoria que dá o suporte para este tipo de desenvolvimento do método, e muitas vezes até na própria norma ali já está especificado qual proporção e qual tipo de solvente vai ser usado. Aqui, né, nós vimos a bureta com a solução titulante Kalb-Fischer e a célula de medição. Bom, titulador volumétrico. Este aqui é o nosso titulador volumétrico, HI 933 ou HI 903. Né? Temos dois modelos volumétricos. Nós falamos que é um titulador Kalb-Fischer volumétrico porque ele usa uma bureta para dispensar o titulante. Então, vai ser calculado o volume entregue com base no titulante entregue, a quantidade de titulante que foi injetado para atingir o ponto final. O titulador volumétrico determina automaticamente o volume gasto de padrão. Então, o equipamento automaticamente ele acha o ponto final e vê com muita precisão a quantidade, o volume de titulante que foi entregue. É possível através do eletrodo potenciométrico dupla platina. Então, o indicador potenciométrico do equipamento é um eletrodo de dupla platina, um eletrodo específico para aplicação Kalb-Fischer, né? E o metanol participa da reação não apenas como solvente. Isso é muito importante, porque ele forma algumas espécies reativas de metilsulfito, né?
Então, o metanol, no mercado, diversas marcas, disponibiliza metanol específico para cow fish, que basicamente é um metanol seco, uma média de 0,01% de umidade. Então, na questão desta reação, em que o metanol não é apenas um solvente, ele vai interferir também, como nós vimos, na reação. Então, é importante usar um metanol, de preferência, específico para esse tipo de aplicação, que seria um metanol seco, e em muitas marcas eles colocam até um metanol KF, né? Metanol cow fish. O iodo, aqui, o reagente cow fish, nós estamos ilustrando aqui como iodo, é um composto dele. O iodo, mais a proporção de consumo do iodo com a água é 1:1, como nós vimos. O analito com base na referência, então o que vai ser feito? Na célula de medição, vai ser feito como se fosse um branco. Vai ser adicionado o iodo, através da reação em que é aplicada uma corrente constante dentro da célula. Através desta reação, a água ela vai ser consumida, ela vai ser deteriorada ali dentro, e essa deterioração da água, em que ela vai ser reagida ali, com o iodo, basicamente, o iodeto, iodo e água, ele vai perdendo a resistência dentro da célula. E a perda dessa resistência vai diminuindo o potencial, a milivoltagem. Então, é determinado um ponto fixo, conforme vai adicionando o titulante, e chega naquele ponto fixo, naquela milivoltagem, naquele valor pré-determinado, por exemplo, 100 milivolts, foi adicionado o titulante. O potencial chegou em 100 milivolts, ele estabiliza ali. Quando ele estabiliza naquele valor, o equipamento já sabe que o que entrar de umidade ali a partir do comando, sabe que é tudo da amostra. Então, quando é adicionada a amostra, esse valor de referência de milivoltagem, ele vai subir. Aí ele vai subir e ele vai começar a titular. Desculpe. Conforme ele começar a titular, essa umidade, essa milivoltagem vai descendo, e quando estabilizar de novo no ponto inicial, ali ele finaliza a análise. Esta é a base, quando a água tiver zero, claro, com base na referência inicial. O ponto final coincide com a alteração da propriedade física ali no meio, né, que está sendo da célula. Então, o iodo ele vai estar meio que ele vai estar meio que sobrando ali, né? Ele vai ter mais do que zero. Ele vai estar maior do que zero. Então, quando começa a ter um excesso de iodo, aquilo ali vai interferir diretamente na condutividade da solução. Então, ali, a referência de toda a análise é com base nesse excesso de iodo que vai ser determinado dentro da célula, tudo isso acompanhado por um indicador potenciométrico. A concentração é calculada a partir da quantidade de solução titulante necessária para atingir o ponto final. Então, dentro da célula, tudo isso que nós estamos falando, dessa reação, dessa referência potenciométrica, tudo isso acontece dentro da célula de medição do titulador cow fish. Toda essa preparação, e todo esse procedimento analítico, nosso equipamento faz automaticamente. Nós podemos dividir em 4 etapas analíticas. As 4 etapas resumem todo o funcionamento do equipamento. Tá? Então, todos os dispositivos que existem no equipamento é para que essas 4 etapas funcionem da melhor forma possível. Tá? Então, por isso que tem essas 4 etapas, que é pré-titulação, análise deriva, espera e iniciar a análise. Iniciar a análise. Tá? Aqui, pré-titulação. Deixa eu pegar aqui um marcador. Pré-titulação é essa etapa. Essa aqui é a etapa de pré-titulação.
Essa aqui é a etapa de análise, deriva e espera. E essa aqui é a análise, é a etapa de análise da amostra, as 4 etapas. Essa pré-titulação é a etapa em que podemos dizer assim que seria um branco da analítica, um branco da análise, em que vai ser adicionado o titulante Cal-Fischer, que o iodo vai reagir com a água, e o potencial vai diminuir. Este valor aqui, referência do potencial, que a gente chama de endpoint, ou ponto final, ele é pré-determinado no método do equipamento. Então, vai adicionando o titulante e esse potencial vai caindo, caindo, caindo. Quando ele estabiliza nesse ponto final, ele analisa um drift, ele analisa a análise de deriva, ele vai ver a taxa de umidade que está dentro da célula de medição, entendeu? Então, ele vai ver essa taxa de entrada, quantidade de umidade ali que está no sistema interno, porque tem, e é importante que tenha. Então, o equipamento tem o controle dessa taxa de umidade que está circulando ali dentro do equipamento. Aí ele vai entrar em modo de espera. Em modo de espera, o equipamento está pedindo, agora pode mandar a amostra. Seria basicamente isso. Então, a partir do momento que eu adiciono a amostra dentro da célula de medição, essa curva, né, esse potencial vai subir, podemos dizer assim, meio que proporcional ao teor de umidade da sua amostra. Aí o potencial subiu, e aí ele vai fazer o quê? Vai começar a titular novamente, vai começar a adicionar o titulante Cal-Fischer. Aí, conforme vai titulando, o potencial vai caindo, caindo, até voltar ao ponto inicial, que é o endpoint, que é o ponto final. Chegou no ponto final aqui, finalizou a análise. Tá? Finalizou a análise, aí o equipamento já vai calcular ali já vai calcular o volume gasto, né, e vai te entregar o resultado já calculado, seja em miligrama por litro, seja em porcentagem. Aqui, na célula, ele vai seguir aqui a lei de Ohm, né? Então, toda essa ilustração da questão da pré-titulação e da análise da amostra, ele vai seguir a lei de Ohm, em que a milivoltagem é igual a correntes vezes a resistência. Essa corrente, se ela é constante, ela é um valor constante, então, eu costumo dizer que esse potencial e essa resistência, né, no caso da condutividade dentro da célula, eles vão ter que se virar para manter essa corrente constante, né? Então, é com base nisso, é com base nesta lei de Ohm, em que ocorre essa variação dessa milivoltagem, com base na reação. Então, conforme a condutividade vai caindo, ou seja, a resistência vai subindo, conforme esse R, essa resistência vai subindo, a milivoltagem cai também, junto com a condutividade. Conforme a resistência vai subindo, a condutividade vai caindo, né? E a condutividade vai caindo, a resistência aumenta. Quando a condutividade aumenta, né, o potencial também aumenta, diminui. Então, a célula vai ficando mais condutiva e o potencial acompanha. Porque quando você tem uma célula mais condutiva, você precisa de um potencial menor para manter a mesma corrente. A corrente constante é mantida pelo eletrodo duplo pino de platina. Então, dentro da célula de medição, possui um eletrodo, igual a esse na ilustração, que ele tem dupla ponta de platina, né? Em que ele tem um catodo e um anodo, em que ali o iodo ele é oxidado, né, para o íon iodeto, e essa reação de oxidação que é aplicada dentro da célula de medição, toda essa reação do iodo, essa forma entre o iodeto e o iodo, é o que vai determinar a condutividade dentro da célula de medição. A tensão sofre queda conforme o aumento do iodo.
Então, conforme vai aumentando a quantidade do iodo, essa tensão, essa milivoltagem, essa referência, ela vai diminuindo. Então, com base nessa variação, né, dessa milivoltagem, é baseada toda a análise aplicada a um titulador Cal-Fischer. O ponto final tem maior concentração iônica, o ponto final tem a maior concentração iônica e menor milivoltagem necessária para manter a corrente. Então, quanto maior a concentração iônica, né, menor a milivoltagem necessária para manter aquela corrente constante. Aqui um resumo, né, aplicado à titulação volumétrica. A titulação começa e termina com a célula seca. Então, da mesma forma que iniciou a análise com a célula seca, né, da mesma forma que a análise começou com a célula seca, ela termina com a mesma... Essa secagem da célula, podemos dizer, milivoltagem. Então, o mesmo potencial que você tinha antes de colocar a amostra, ela vai terminar com o mesmo potencial. A célula é seca na pré-titulação, ou seja, esse potencial constante ele é determinado na pré-titulação. O fluxo de umidade, aquele controle, o equipamento registra esse controle e, ao final da análise, ele pega esse controle da umidade inicial e final e aplica no cálculo para determinar a umidade final, isso é muito importante. Titula a umidade da amostra, titula até retornar ao ponto inicial e, ao final, determinar o volume gasto titulante. Bom, o titulante entrega de forma automática. No caso, o titulador volumétrico, ele vai medir de 100 ppm, que vale a 0,01% aproximadamente, a 100% de água. O resultado baseia no volume entregue de titulante. E esse titulante Cal-Fischer, ele precisa ser padronizado. Pode ser padronizado com tartarato de sódio, sal tartarato de sódio, né? Pode ser padronizado com padrões comerciais, tem concentração de 0,1, de 1, 10%, tem várias concentrações. O ideal é que seja padronizado ali numa faixa próxima ali do que você mede. Mas essa padronização é importante para garantir que a concentração desse reagente Cal-Fischer seja realmente seja o mais exato possível, para você poder informar no método e ter um resultado mais exato, né? mais ali no real. Bom, titulação Cal-Fischer, como qualquer outra titulação, tem os princípios, né, que é aplicado em titulação de modo geral. A reação tem que ser rápida, né, a reação ali entre o titulante Cal-Fischer e a amostra, a interação, né, no meio do solvente, tem que ser rápida. A reação tem que ser completa, disponível todo na lita, então a questão da solubilidade, toda a água tem que estar disponível ali para análise. Confiável a detecção do ponto final, então a questão da tamponização e da solubilidade em relação ao eletrodo é muito importante. Por isso que a qualidade dos reagentes usados também é fundamental, principalmente o titulante Cal-Fischer. E a exatidão do volume entregue num titulador volumétrico é fundamental. Desculpe. O nosso equipamento ele tem uma bomba em que você consegue injetar o solvente dentro da célula de medição ou remover todo aquele resíduo que está dentro da célula de medição sem você ter contato com aquelas soluções. Então, você tem uma bomba de injeção do solvente dentro da célula. Através de um botão, você já consegue fazer essa injeção. Você tem um outro botão que você consegue remover todo aquele resíduo ao final de várias análises. Você quer retirar aquele resíduo através de uma mangueira e uma bomba, sem você ter que abrir célula, a célula fica fechada, fica vedada. Você consegue remover toda aquela solução e injetar no descarte. A vantagem de você ter um sistema de adição e remoção de resíduo e solvente é a segurança, porque às vezes tem solventes que têm um certo grau de
inflamabilidade, um certo grau de periculosidade. Então, é importante, às vezes, não ter o contato direto. E a questão da contaminação, principalmente a questão da umidade. Esse circuito fechado para adição e remoção é importante por causa disso. Tá? Aqui alguns exemplos de solventes usados na célula para solubilização da amostra. O metanol, que é o uso geral, clorofórmio, muito usado para óleos e gorduras, principalmente na questão da solubilização, formaldeído, né, proteínas, açúcar e carboidratos, e o xileno, óleo bruto, derivados de petróleo em algumas etapas, todos eles são misturados com metanol, em algumas proporções, geralmente 1 para 1. Geralmente 1 para 1, no caso do clorofórmio, formaldeído é 1 para 1. Tem algumas outras aplicações que usam outros tipos de solvente, né? Tem aplicações que usam até a própria piridina na questão da solubilização. Mas aí aí vai seguir uma norma, vai seguir uma técnica diferente. Aí essa questão da solubilização, a questão do solvente que vai ser aplicado, pode ter outros tipos, mas aqui são os principais aí que se encontram mais aplicado no mercado. O reagente Cal-Fischer, nós temos algumas concentrações, 1 para 1, 1 para 2, 1 para 5. A concentração do titulado de Cal-Fischer é lida assim, quer dizer que 1 ml do reagente Cal-Fischer, ele vai consumir tantos miligramas de água. Né? 1 para 1, ele vai consumir 1 ml, vai consumir 1 miligrama de água. 1 para 2, 1 ml vai consumir 2 miligramas de água. 1 para 5, que é o comercialmente mais usado, seria o reagente mais versátil, né? E para leituras de concentrações um pouco maiores, 1 para 5, 1 ml do reagente consome 5 miligramas de água. Tem no mercado também tipos de 1 componente ou 2 componentes, esses reagentes Cal-Fischer e os metanóis, né? Essa questão do dióxido de enxofre, do imidazol, do iodo. Então, aqui fica a disponibilidade. Amplamente no mercado, nós vemos a aplicação do 1 componente, porque ele é mais versátil na questão da aplicação, né? Nele, o solvente, basicamente, é o metanol ou a mistura ali de acordo com a solubilização da amostra, mas tanto o iodo, o dióxido de enxofre, o imidazol, está tudo no titulante. Mas quando você usa 2 componentes, aí já fica meio misturado, né? O solvente fica com o dióxido de enxofre, imidazol e o metanol, e o titulante apenas o iodo em meio do metanol. Um componente ele tem maior flexibilidade, 2 componentes, a titulação, assim, proporcionalmente, ela fica um pouco mais estável em relação à reação. Por isso que tem essas duas técnicas, aí, duas disposições, né, de reagentes aí que é oferecido aí no mercado. Aqui alguns pontos de destaque do titulador Cal-Fischer, 40 mil passos. Esse 40 mil passos é a precisão mecânica de entrega. Esse é um ponto diferencial do nosso equipamento. Esse equipamento pode ser conectado em balança analítica, como a quantidade da amostra é importante, porque você quantificar a quantidade de amostra, né, seja em massa ou em volume, você quantificar o quanto você está adicionando dentro do equipamento é fundamental para que ocorra para que a análise, porque ele vai pegar a quantidade de amostra em relação ao volume gasto de titulante. Então, o nosso equipamento ele pode ser conectado a uma balança analítica. Nós não fornecemos aqui, nós aqui da Hanna não fornecemos balança analítica, mas balança analítica com a porta serial, ele já consegue comunicar com essa balança, e por diferença de peso, o equipamento já registra a massa ali antes de começar a análise. Um ponto importante aqui do nosso titulador volumétrico, que é o Fischer aqui da Hanna, é a questão desses 40 mil passos, que é a precisão mecânica de entrega desse titulante, né? Então, ele consegue chegar a um mínimo de entrega de 0,125 microlitros. Então, seria frações e frações de uma gotinha. Isso é importante porque, ao final da análise, o que ele vai levar em consideração foi o volume gasto desse titulante.
Por isso que quando vai adquirir um equipamento, no caso do titulador volumétrico, é fundamental se atentar a esse tipo de informação, qual a precisão mecânica deste equipamento, né, para que possa... Isso vai interferir diretamente no final da titulação, no resultado final. Como mencionado, nós fornecemos também o titulador Calfischer colométrico. Tá? Um equipamento volumétrico, Calfischer, o resultado é baseado no titulante entregue, na quantidade de solução Calfischer que foi entregue ali. E geralmente ele é aplicado para amostras entre 100 ppm e 100% de água. E o colométrico, né, ele vai basear com a quantidade de corrente aplicada para que ocorra a reação em um determinado período de tempo. Isso já seria para teores mais baixos de umidade. Nós indicamos o nosso titulador colométrico na casa de 1 ppm a 5% de água. Aqui uma ilustração, volumétrico e colométrico. O titulador colométrico na célula de medição, ele vai ser equipado com um gerador, né, um eletrodo gerador e um eletrodo de dupla platina. Similar, ele vai ter junta esmerilhada de vidro, mas ele é similar com o aplicado no titulador volumétrico. Aqui os sais de iodo presente na solução interna da célula, solução anódica, né, ele vai permitir essa reação entre o iodeto, em que ele vai ser oxidado para iodo, 2 elétrons, né, libera 2 elétrons no anodo. As reações catódicas do anodo, no anodo o iodeto é oxidado em iodo, né? Então, dentro da célula de medição tem duas divisões, a reação anódica e a reação catódica, que ocorre dentro da célula de medição. A reação anódica, o iodeto que é presente na solução, essa solução, esse solvente, ele é diferente do titulador, o colométrico e o volumétrico, são soluções diferentes. No titulador colométrico, a solução anódica, o solvente ali que vai dissolver a amostra, né, aquela questão da quebra, da disponibilidade da água, ele é específico para titulador colométrico. Então, ele contém ali os sais de iodeto, que esse sal é oxidado, né, em forma de iodo, e na reação catódica, né, o íon H+, ele é convertido em gás hidrogênio, né, o H2. E com base nesta reação é que vai ocorrer aquela queda de potencial, conforme vimos inicialmente. Então, o titulador volumétrico e o titulador colométrico, os dois vão ser baseados, suas análises, no potencial. Então, vai secar a célula, né? Vai ocorrer, você adicionar a amostra, vai subir o potencial e vai titular novamente. Só que o volumétrico é através da adição, a injeção do iodo ali dentro da célula, através da bureta, que vai adicionar o iodo, e no titulador colométrico, o iodo é formado dentro da célula de medição, né, com o uso do indicador, do duplo pina de platina, que aplica a corrente, que vai ali controlar a questão da corrente aplicada ali dentro, e o gerador potenciométrico, que também é ligado, que vai ficar dentro da célula de medição, né? Inclusive, esse gerador nós temos com ou sem diafragma. Aqui, uma ilustração, né, pré-titulação, conforme nós vimos inicialmente. No titulador colométrico é aplicado o mesmo sistema, pré-titulação, análise deriva, espera, iniciar a análise. Essa análise deriva no titulador colométrico também aplicado, em que ele informa o fluxo de umidade que está dentro da célula e, ao final, ele vai pegar esse fluxo de umidade e vai aplicar no cálculo final. Aqui nós disponibilizamos geradores, né, com ou sem diafragma, os geradores internos da célula, os equipamentos podem ser trocados. Então, no titulador colométrico, disponibilizamos esses dois tipos de célula.
aqui os equipamentos que disponibilizamos. Nós disponibilizamos titulador volumétrico, com a ficha, titulador columétrico sem diafragma e o titulador columétrico com diafragma. O sem diafragma, ou melhor, o com diafragma, essa questão do uso com ou sem diafragma, primeira coisa é a questão da aplicação. As normas geralmente pedem, quando chegam cotações, quando chegam solicitações de alguns segmentos, eles pedem geralmente com diafragma ou sem diafragma. Geralmente o com diafragma ele trabalha com valores menores, abaixo de 50 ppm. Então o com diafragma ele vai trabalhar muito bem com valores abaixo disso. Né? E também em muitas normas de alguns tipos de hidrocarbonetos é exigido que seja com diafragma. Né? O sem diafragma, você pode usar para acetona, você pode usar para aplicação geral, por quê? Porque o sem diafragma, o custo da análise acaba sendo menor. Porque o sem diafragma, você vai usar uma única solução anódica para essa reação, a formação do iodo. E com diafragma, você vai usar duas soluções. Você vai usar a solução anódica e dentro do diafragma, que é dividido em dois compartimentos, né? O compartimento catódico e o anódico. O catódico vai uma solução catódica, no caso, para aquela geração do gás hidrogênio. Os equipamentos HANA, eles, tanto volumétrico quanto columétrico, pode ser configurado até 100 métodos diferentes dentro do equipamento. E nesse método vai ter algumas configurações, como dissolução e extração externa. Então, quando você vai analisar amostras que dentro da célula você não consegue dissolver ela totalmente, você tem que fazer uma solubilidade externa. O equipamento, na metodologia do aparelho, tanto volumétrico quanto columétrico, você consegue informar a quantidade de solvente que você usou, a quantidade de amostra que você usou, a concentração de umidade deste solvente e a alíquota que você colocou para analisar. Com essas informações, o equipamento tira só a umidade da amostra no final da análise, tanto a dissolução externa quanto a extração externa. Tudo isso já vem no método do equipamento. Esse cálculo é feito automaticamente. A questão da agitação também é configurável. A concentração, você pode usar diversos reagentes, diversas concentrações. Na padronização, o valor adquirido na padronização, você pode informar no método. Dosagem mínima e máxima, que é muito importante na questão do volumétrico. A linguagem, todos os equipamentos estão em português. Unidade de medida, porcentagem, miligrama por litro, micrograma por litro, e outra ppm, e outras unidades disponíveis. E os critérios de segurança, nos métodos, conseguem configurar dosagem, volume final, total da célula de medição. Então, você tem uma série de controle de tempo de análise. Então, você consegue colocar vários limites individualmente para cada método, para cada metodologia, para cada configuração de um determinado tipo de amostra. Os critérios do ponto final, os nossos equipamentos têm o ponto final fixo, que estabilizou naquele potencial, ele finaliza a titulação, e o desvio absoluto ou desvio relativo, né, em que o titulador vai chegar ao final da titulação com o controle da taxa de umidade dentro da célula. Né? Essa taxa pode ser fixa, em que vai chegar em tantos microgramas por minuto. Aí ele finaliza a titulação, ou uma taxa variada, em que ele não vai ter uma faixa, não vai ter um valor fixo para finalizar a titulação relacionado a essa taxa. Essas três opções de critério de final de titulação, isso tem a ver muito com o tipo de método que é usado, o tipo de aplicação, e também a questão de normas, né? Tem algumas metodologias normatizadas que pedem um tipo de critério ou outro tipo. Os relatórios completos, esses relatórios eles são armazenados no equipamento, ele armazena até 100 relatórios, e ao final esses relatórios podem ser baixados direto no computador ou em
um pendrive também. Tanto os gráficos, os relatórios, tudo disponibilizado para baixar. Tá? Bom, esta é a nossa apresentação. Vamos aqui aos questionamentos. Vamos ver aqui. Bom, deixa eu abrir aqui a... Deixa eu pedir uma ajuda aqui. Vamos aqui. Bom, uma pergunta que eu vi aqui é... Deixa eu abrir aqui, né? Só um minutinho, vamos abrir aqui o chat. Bom, pessoal, eu não vi o nome aqui, mas uma pergunta é... Não entendi a relação do Carl Fischer, 1 ml, consumir 1 miligrama de água. Isso é o seguinte, assim como todo padrão tem uma concentração fixa, para poder achar o ponto final da titulação, o titulador Carl Fischer quer dizer o quê? A concentração geralmente é 1:5. Quer dizer que 1 ml entregue... 1 ml... Só um minutinho. Minha renite, tá? 1 ml entregue do titulante Carl Fischer, dentro da célula de medição, ele vai consumir 5 miligramas de água. Então, com base nessa relação, né, isso tem a ver com a concentração do titulante. Então, a base é 1 ml. Então, com 1 ml consumir maior quantidade de água, quer dizer que o titulante ele é mais concentrado. Então, isso, para a determinação de maiores teores de água na amostra, esse mais concentrado é melhor. Agora, se você quer medir uma amostra num volumétrico, no caso, essa proporção é aplicada para o volumétrico, né? Se você quer medir uma quantidade de água na sua amostra para concentrações bem menores, no limite de aplicação do titulante volumétrico, 1:1, por exemplo, você conseguiria quantificar valores menores de umidade, conseguiria ter mais precisão para valores menores. Só que se você for usar uma amostra, uma concentração alta, com um reagente Carl Fischer, com uma concentração 1:1, aí ele vai gastar muito volume, ele vai gastar, em comparação com 1:5. 1:1 ele vai gastar 5 vezes mais titulante, e esses 5 vezes mais poderíamos aplicar também ao tempo de análise. Então, essa concentração vai interferir muito no tempo de análise. Então, seria isso. A quantidade de titulante usado para quantificar determinada quantidade de água. Ok? Qual a importância do uso do septo? A solução Carl Fischer, a célula de medição Carl Fischer, ela é toda vedada, entendeu? Então, tanto o septo quanto as vedações, a sílica aplicada, entendeu? Todas essas informações, esse ajuste da célula de medição, deixa eu pegar aqui um marcador, fica melhor para a gente ver. Deixa eu colocar aqui. Então, essa aqui é a célula de medição. Dentro da célula de medição, deixa eu pegar aqui, no caso, o volumétrico. Aqui na célula, aqui eu vou pegar o marcador, ok. Então, essa aqui é a célula de medição. Então, todas as entradas da célula de medição, eles têm um conjunto de vedação e tem também os septos de entrada da célula, tá? Quando você vai adicionar a amostra dentro da célula, é importante que não entre muita umidade dentro. É inevitável que entre, mas o septo ele evita que você tenha, quando você vai usar a seringa para injetar a amostra líquida, no caso, dentro da célula de medição, ela evita que entre umidade extra dentro da célula. Apesar que
mesmo entrando, o equipamento vai detectando, de acordo com a variação, de acordo com a inclinação do gráfico, né? Do fluxo de umidade de entrada e saída do equipamento, ele consegue quantificar. Mas é importante usar o septo e trocar periodicamente, para evitar que, quando você for adicionar a amostra, entre também muita umidade do ar, né? Inclusive as vedações periódicas, pelo menos anualmente é interessante trocar essas vedações, né? Nós vendemos um kit em que você troca todas as vedações do sistema do equipamento. Então é importante essa questão da vedação e do septo. Isso é fundamental para esse tipo de análise. Bom, para o controle do pH, usa a solução tampão aquosa, mas aí não adianta, a água, o sistema a ser, mas aí não adianta, não adiciona a água ao sistema a ser analisado. Sim, o que acontece? Primeiramente, se for o caso de fazer um tratamento anterior com a amostra, pode ser adicionado, pode ser feita a extração externa, tá? Mas na amostra, você tem que ter um controle, sim. Você tem que ter um controle antes de adicionar, porque se você adicionar água na amostra, ele vai quantificar, ele vai somar com a água do que você está, do controle que você está tendo, com a soma da amostra, com a umidade da amostra. Por isso que os nossos equipamentos, eles têm eles têm aquele sistema dentro da metodologia, que é a dissolução e a extração externa. Quando você simplesmente pega a amostra e adiciona dentro da célula de medição, você vai fazer uma medição direta. É um modo direto de medição. Quando você vai fazer algum tratamento na amostra antes de adicionar dentro da célula, o equipamento é equipado com um algoritmo em que você informa. Você vai fazer um tratamento da sua amostra para ajustar o pH, e você vai informar a quantidade de umidade daquele solvente ou daquela solução que você fez esse tratamento, tá? Esse tratamento não necessariamente precisa ser uma solução aquosa, aliás, não pode ser uma solução aquosa, porque você vai ficar uma quantidade muito alta de água, né? Então, essa solução que você vai usar para corrigir o pH da amostra, geralmente é uma solução alcoólica, né? Alguma solução, um meio em metanol, alguma coisa assim, para você poder fazer esse ajuste. E no método você informa a quantidade a concentração de água que tinha neste solvente, entendeu? E aí na análise ele já faz a compensação, né? Deixa eu ver aqui. O que seria a reação completa na titulação Cal-Fischer? A reação completa na titulação Cal-Fischer seria o consumo total da umidade com base naquele potencial, vai ter um potencial referência, essa reação ela vai diminuir o potencial. Então, a reação completa que eu estava falando é a questão do excesso já do iodo, entendeu? Quando ele gera um excesso de iodo, aquilo indica que a reação está próxima do controle inicial, né? Tudo se baseia naquele controle inicial de potencial. Então, conforme vai ocorrendo a reação, né, ele vai consumindo a umidade ali, ele vai tendo um excesso de iodo. Isso seria a base para a reação completa, né? Bom dia. Gostaria de saber se o titulador modelo HI901, que é um titulador potenciométrico, né? É um titulador que usa eletrodos para fazer titulação ácido-base, redox, complexométrica, né? Se ele trabalha como Cal-Fischer também, se ele se encaixa como Cal-Fischer. Não, os nossos tituladores, eles são divididos. Ou ele é um titulador só potenciométrico, ou é volumétrico, ou é colométrico. O colométrico, com a troca do gerador interno, nós podemos usar como sem diafragma, tá? Mas o titulador potenciométrico, ele não vai trabalhar como titulador Cal-Fischer, ok?
E se a concentração de água for tão alta que ultrapasse a sensibilidade do equipamento? O que fazer? Qual a relação custo-benefício entre os métodos volumétricos e columétricos para aplicação a amostras com umidade média de 1%? Essa pergunta é da Elisângela Cardoso, de Lima Borges e Paulo Roberto Santos. Bom, primeira coisa, a concentração da água ultrapassar. Quando nós vamos adicionar a amostra, tem até um cálculo que nós indicamos, você tem que ter uma prévia da umidade que tem nessa amostra. Temos uma ideia. Porque se a amostra tem muita água, se colocar uma quantidade menor. Por exemplo, vou analisar água pura. Posso analisar água pura? Posso. No volumétrico até posso. 100% de água, próximo disso. Só que aí eu colocaria poucas gotas, uma gota de água. Entendeu? Então, a quantidade de umidade tem muita... E esse tempo, e esse exceder a quantidade de titulante durante a titulação, isso tem a ver muito com a quantidade de amostra que você colocou. Se você vai trabalhar com uma amostra com uma umidade muito baixinha, o ideal, claro, devido às medidas proporções, né, questão columétrica ou volumétrica, o ideal é usar uma quantidade de amostra maior, né? Uma massa, vai usar, sei lá, vai usar umas 5 gramas, por exemplo, 10 gramas de amostra, né, dependendo do caso. Agora, se a umidade é muito alta, você vai usar um volume muito baixo. Entendeu? Por isso que a metodologia é importante, porque com base no controle do volume mínimo e volume máximo, o volume mínimo ali, 0,125 microlitros, e o máximo, no volumétrico, você vai chegar até 4 ml, com esse ajuste você consegue controlar também o tempo de titulação mesmo para amostras com alta umidade. Então, tem recursos no método, mas a quantidade de amostra que você coloca no titulante em relação à umidade, à concentração de umidade que tem na amostra é importante. Bom, pergunta do Paulo Roberto Santos. Pessoal, me desculpa aí as perguntas que eu li, não citei o nome, tá? Acabei pulando aqui, mas me perdoem. Qual a relação custo-benefício entre os métodos volumétrico e columétrico para aplicação a amostras de umidade média de 1%? Olha, para análise de uma amostra em 1%, o custo, eu não vou ter os valores exatos aqui de custo, tá? Do custo análise do Cal-Fischer volumétrico, do Cal-Fischer columétrico com e sem diafragma. Mas o custo do volumétrico é menor. Tá? O custo do volumétrico é menor. 1% de amostra, eu indicaria... É claro que nós precisamos ver, ter mais detalhe de qual a amostra que é, do que se trata, entendeu? Mas 1% o volumétrico trabalha muito bem. Somente o nosso, que tem essa questão dos 40 mil passos, a gente consegue trabalhar até com 100 ppm de amostra, né, de teor de umidade na amostra. Então, 1% o volumétrico atenderia muito bem. Deixa eu ver aqui. Bom, Laerte Ferreira da Cruz. Parabéns pelo webinar. Para amostras líquidas, pode ser adicionado um volume via pipeta volumétrica e fazer a conversão do volume pela densidade? Olha, o que acontece? Poder até pode. O importante é a precisão. É a precisão porque você vai determinar essa quantidade de amostra lá em gramas ou em ml ou em partes. Né? Você pode trabalhar essas 3 formas de determinação da amostra, né, da quantidade de amostra que você está adicionando para análise. O importante é a precisão. O importante é puramente a precisão. Você conseguindo informar com precisão essa quantidade de amostra, você pode também trabalhar por essa diferença de densidade. Bom, Fernando, bom dia. Existe atualização
do software dos equipamentos HI 903 e HI 902? Eliel Medeiros. Eliel, nós temos atualização dos equipamentos, nós disponibilizamos software, disponibilizamos o software para atualização dos modelos, só que eu não consigo converter um em outro, né? Eu não consigo converter, por exemplo, um HI 902, que é um titulador potenciométrico, em um HI 903, por exemplo, que é um titulador Karl-Fischer volumétrico e um titulador potenciométrico. Essa conversão de um equipamento para outro, não. Mas eu consigo fazer a atualização do software, sim. Se tem um equipamento mais antigo que fazer uma atualização no software atual, nós disponibilizamos, sim, né? Mais algumas perguntas aqui. Já uso a metodologia Karl-Fischer. O meu titulador não é Hanna e possui uma bomba de 20 mil passos. Este modelo da Hanna possui uma bomba de 40 mil passos no dia a dia. Qual a diferença que tem no laboratório? Qual é o benefício? O benefício é a precisão de entrega, né? Esse 40 mil passos podemos destacar da seguinte forma. A bomba, a bureta ela é encaixada na bomba e a bomba ela opera o êmbolo interno que vai entregar o titulante Karl-Fischer dentro da célula. Então, você imagina que esse eixo da bomba de deslocamento, né, esse deslocamento do êmbolo, é de 7 centímetros. Então, quando você pensa na questão passos, vamos supor, 20 mil passos, que é o que está sendo citado aqui. 20 mil passos, você pega esse deslocamento em centímetros e divide em 20 mil partes. 40 mil passos, você pega esse mesmo espaço e divide em 40 mil. Então, isso seria puramente a precisão mecânica de entrega desse titulante. Então, quanto maior a precisão, menor o volume que você consegue entregar com exatidão, né? Então, às vezes, no final da titulação, falta aquela gotinha, falta pouco para você ter aquele controle mais fino. Nessa hora que essas bombas mais precisas fazem a diferença na análise. Porque, afinal, o volume final interfere em tudo, né? O titulador Karl-Fischer da Hanna é obrigatório usar os reagentes da Hanna? Bom, uma pergunta é se o reagente Karl-Fischer da Hanna é obrigatório usar reagentes da Hanna, né? Os reagentes Karl-Fischer, como metanol, a solução titulante, Karl-Fischer, nós não fornecemos, né? Mas o equipamento, tanto o volumétrico quanto o colométrico, eles são abertos para trabalhar com diversas máquinas, diversas marcas, né? Diversos tipos de reagente, de fabricação nacional e internacional também. Mais alguma pergunta? Aqui. Bom, Elisângela Cardoso de Lima Borges. Há necessidade em retirar o gás oxigênio dissolvido da amostra? Tirar o oxigênio da amostra, não. Não. Na verdade, eu acho que eu não entendi bem a pergunta. Tirar o oxigênio que está contido na amostra? Não. A amostra é feita in natura mesmo, né? A questão é a questão da solubilização da amostra mesmo, e o pH do meio dentro da célula tem que estar dentro do especificado, né? Que é entre 5 e 7. Mas isso aí, geralmente, na esmagadora maioria das aplicações, o imidazol já resolve o problema. Mas é claro que é bom ter um acompanhamento, né? Mais alguma pergunta aqui? É isso? Bom, basicamente é isso, tá, pessoal? Espero ter respondido todas as perguntas. Usar. Tá. Bom, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado com alguma informação, tá? Eu vou colocar aqui os meus contatos.
aqui está o meu contato, tá? Ficamos à disposição. Nós aqui da HANA Instruments, todos os equipamentos, né, os nossos tituladores são fabricados nos Estados Unidos, na HANA Estados Unidos, né? Nós aqui da HANA Instruments ficamos aqui em Barueri, São Paulo, e prestamos suporte pré-venda e pós-venda em todo o Brasil, né? Aqui internamente nós temos serviços de suporte técnico, serviço de consultoria, pré-venda, pós-venda, estoque de peças sobressalentes e equipamentos, tudo da marca HANA, né? Então, no que fomos úteis aí, ficamos à disposição. Muito obrigado aí por participarem, por esse tempo de interação, né? E fiquem em paz. Grande abraço. Obrigado.